Olá a todos! Neste vídeo, nós vamos falar sobre modelagem da epistasia utilizando o modelo de Cockerham. Este conteúdo faz parte da disciplina de Genética Quantitativa ministrada na pós-graduação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP. Nós somos os alunos mestrandos do programa em Ciência Animal e Pastagem Luiz Firmino e Leonardo Mazero. Esta disciplina é ministrada pelo professor doutor Antônio Augusto Franco Garcia, docente da Exalc USP. Foi retirado de um artigo publicado por Cao e Zheng em 2002. Os autores utilizaram neste trabalho escalas de contrastes ortogonais propostas por Cockerham para construir um modelo genético, que foi denominado como modelo de Cockerham, com a finalidade de estudar a epistasia entre genes. Foram investigadas as propriedades do modelo de Cockerham para modelar e mapear genes epistáticos sob equilíbrio e desequilíbrio de ligação. Devido à sua propriedade ortogonal, o modelo de Cockerham possui várias vantagens em particionar a variância genética em componentes, interpretar e estimar efeitos gênicos e aplicação ao mapeamento de losse de características quantitativas QTL quando comparado a outros modelos. Desse modo, ele pode facilitar o estudo de epistasia entre genes e ser prontamente utilizado no mapeamento de QTLs. Como introdução, vamos iniciar falando sobre alguns conceitos importantes para que o entendimento desta apresentação fique mais claro. O primeiro conceito que vamos explicar é sobre o que significa equilíbrio e desequilíbrio de ligação, LD. Equilíbrio de ligação é quando a frequência de um locus não diz nada sobre o outro. Já desequilíbrio de ligação é quando a frequência alélica em um locus traz informação sobre a de outro locus, ou também pode ser entendida como a associação não aleatória de alelos em dois ou mais loci, não necessariamente no mesmo cromossomo. E o seu efeito é observado na segregação não independente dos alelos dos diferentes locos, o que resulta na correlação entre eles durante a formação dos haplótipos. Haplótipos é a combinação de alelos em posição adjacentes que são transmitidos juntos. Agora vamos falar o que são QTLs. QTLs são loci para características quantitativas. São regiões do genoma responsáveis pela expressão de caracteres fenotípicos que possuem distribuição contínua, ou seja, características quantitativas, como por exemplo altura, peso, produção e etc., tanto para plantas como animais. Mapear um QTL significa identificar sua posição no genoma e identificar seus efeitos genéticos, como os efeitos aditivos, de dominância e outros efeitos segundo o modelo adotado. Epistasia é a interação que acontece entre genes alelos de diferentes loci e ela acontece quando a combinação de alelos em dois ou mais loci produz um fenótipo que não pode ser explicado pelos efeitos independentes dos loci envolvidos, ou ainda pode-se entender que o termo epistasia inclui todos os desvios dos alelos de efeitos independentes em diferentes loci sobre um fenótipo. Para auxiliar agora no entendimento do que vamos falar sobre o modelo de Cockerham, vamos falar um pouco sobre o trabalho de Fisher, publicado em 1918. Neste trabalho, Fisher particionou a variância genética em componentes correspondentes às variâncias aditivas, dominantes e epistáticas, usando o princípio dos mínimos quadrados. Para entender essa partição, olhemos este gráfico,
para um modelo de regressão simples proposto por Fisher. Temos nesse gráfico o valor genotípico no eixo X e o número do alelo B2 no eixo Y. G-chapéu é correspondente à aditividade e o delta corresponde aos desvios de dominância. Podemos observar que conforme o valor genotípico aumenta, o número de alelos B2 também aumenta. Vemos que sobre a reta temos o valor de G-chapéu, que é o valor esperado, e acima dele o valor G no ponto azul, que é o valor real. Assim, G menos G-chapéu é igual ao desvio de dominância. É importante mencionar que se apenas o efeito aditivo estivesse atuando, o ponto azul ou G também estaria sobre a reta, de modo que não haveria desvio de dominância. Para entender essa partição, olhemos este gráfico para um modelo de regressão simples proposto por Fisher. Temos nesse gráfico o valor genotípico no eixo X e o número do alelo B2 no eixo Y. G-chapéu é correspondente à aditividade e o delta corresponde aos desvios de dominância. Podemos observar que conforme o valor genotípico aumenta, o número de alelos B2 também aumenta. Vemos que sobre a reta temos o valor de G-chapéu, que é o valor esperado, e acima dele o valor G no ponto azul, que é o valor real. Assim, G menos G-chapéu é igual ao desvio de dominância. É importante mencionar que se apenas o efeito aditivo estivesse atuando, o ponto azul ou G também estaria sobre a reta, de modo que não haveria desvio de dominância. Expandindo o modelo de Fisher, a epistasia pode ser particionada considerando dois genes em epistasia aditiva por aditiva, que é a interação entre o efeito aditivo de um gene alelo de um locus com o efeito aditivo de outro gene alelo de outro locus. Epistasia aditiva por dominante, que é quando há interação entre o efeito aditivo de um gene alelo de um locus com o desvio de dominância em outro locus. Epistasia dominante por aditiva, que também é quando há interação entre o efeito aditivo de um gene ou alelo de um locus com o desvio de dominância em outro locus. E, por fim, epistasia dominante por dominante, que é quando existe interação entre os desvios de dominância de diferentes locus. Agora, falando especificamente do modelo de Cockerham, ele dividiu ainda mais a variância epistática em componentes usando contrastes ortogonais. Ele utilizou 8 escalas de contrastes ortogonais W para particionar a variância genética contribuída por dois genes em 8 componentes e para definir o valor genotípico de um genótipo para encontrar a correlação entre parentes em uma população. Primeiramente, considerando dois loci que estão em equilíbrio de ligação, Cockerham particionou a variância genética causada por dois loci A e B, cada um com dois alelos, Azão Azinho e Bzão Bzinho, de um organismo diploide usando as escalas de contrastes ortogonais. As escalas W', T, que são funções de frequências genotípicas P e J, têm que satisfazer dois requisitos, segundo as fórmulas apresentadas abaixo. Nestas fórmulas, o somatório de P e J vezes WT e J tem que ser igual a zero para que os contrastes ortogonais tenham um desvio em torno da média quando comparados, e o somatório de P e J vezes WT e J vezes WT' e J também tem que ser igual a zero, neste caso para que os contrastes sejam ortogonais, sendo P e J a frequência de cada genótipo da população estudada e o valor que se refere ao genótipo, onde Azão ou Bzão é igual a 2, Azão ou Bzão igual a 1 e Azinho ou Bzinho igual a 0 no locus A,
para o alelo A e no locus B para o alelo B. WT e J é o componente de escala do genótipo IJ para o T-enésimo contraste. Dos 8 contrastes considerados no modelo de Cockernam, os contrastes ortogonais W1 e W3 se referem aos efeitos aditivos e são lineares, e os contrastes W2 e W4 aos efeitos de dominância e são quadráticos, sendo W1 e W2 para o locus A e W3 e W4 para o locus B. O contraste W5 se refere à interação entre W1 e W3, onde temos uma interação linear por linear ou aditivo por aditivo, enquanto que no contraste W6 a interação é linear por quadrática ou aditiva por dominante, enquanto no W7 a interação é quadrática por linear ou dominante versus aditiva. E por fim, no contraste W8, a interação é quadrático por quadrático ou dominante por dominante. Lembrando que essas interações acontecem entre os locus A e B. Cockernam, então, propôs um modelo genético onde os valores genotípicos são definidos pela equação GJ igual a I0 mais somatório de ET, WT e J, onde GJ denota o valor genotípico do genótipo IJ, E0 é a média dos valores genotípicos e ET são os coeficientes correspondentes, resolvendo as próprias equações e usando-os para encontrar a correlação entre parênteses em uma população. A partir dos contrastes ortogonais gerados, Cockernam aplicou-os a uma população F2, gerando 9 frequências genotípicas para 9 genótipos, conforme apresentado na tabela a seguir. Podemos observar os 9 genótipos possíveis para essa população F2 na primeira linha da tabela, e na terceira linha as frequências desses genótipos, assumindo desequilíbrio de ligação. A partir dessas frequências, foram calculados 8 contrastes ou coeficientes ortogonais, considerando 2 locus simultaneamente. A partir da equação para os valores genotípicos e as escalas da tabela anterior, foram geradas soluções únicas dos coeficientes em termos dos valores genotípicos, e após definir os parâmetros genéticos dos efeitos genéticos e a equação para valores genotípicos pode ser expressa de forma mais sucinta, como mostrado abaixo, onde μ é a média, x1 e d1 os contrastes obtidos por Cockernam para o gene A e x2 e d2 para o gene B. A1 e d1 os efeitos aditivo e de dominância respectivamente para o gene A e A2 e D2 os efeitos aditivo e de dominância para o gene B, respectivamente. E a A representa a interação aditivo por aditivo, e AD aditivo por dominante, IDA dominante por aditivo e IDD dominante por dominante. O modelo de Cockernam também pode ser aplicado para o mapeamento de QTL epistático. Esse modelo, aplicado ao mapeamento de QTL epistático, se difere apenas na inclusão do erro εi na equação. O modelo de mapeamento estatístico de QTL proposto nesta equação pode ser usado para pesquisar QTL epistático, bem como para analisar a epistasia entre QTL, levando a epistasia em consideração. Geralmente, no mapeamento de QTL, a epistasia é ignorada, de modo que a precisão na estimativa e o poder de detecção podem ser afetados. Assim, é muito provável que os QTL epistáticos detectados sejam aqueles com efeitos marginais relativamente grandes e os QTL epistáticos não detectados sejam aqueles com efeitos marginais relativamente menores. Porém, ao se considerar a epistasia no mapeamento,
Essa equação pode ser usada para pesquisar o QTL epistático menor que não foi detectado. Quando a epistasia está presente e é ignorada no mapeamento de QTL, a variância genética contribuída pela epistasia não é controlada no modelo e torna-se parte do resíduo genético. Assim, as variâncias de amostragem dos efeitos são infladas e o poder de detecção de QTL diminui. Se a epistasia for levada em consideração, a variação epistática pode ser controlada e o poder aumentará consequentemente. O aumento da potência depende do tamanho do efeito epistático. Quanto maior for o efeito epistático que pode ser controlado no mapeamento, maior será o aumento de poder que pode ser obtido. Assim, podemos concluir que, ao levar a epistasia em consideração no mapeamento de QTL, a chance de encontrar mais QTL e a precisão de estimar posições e efeitos de QTL pode ser melhorada. Agora, para fazermos algumas considerações finais sobre o modelo de Cochran, vamos compará-lo com o modelo F-métrico e misto métrico. Com os genes em equilíbrio de ligação, as vantagens do modelo de Cochran sobre esses outros modelos são que a variância genética pode ser dividida em 8 componentes independentes e não há covariância genética. O modelo F métrico não possui tal propriedade. Também podemos citar que as médias marginais de um locus não envolvem os parâmetros de outro locus e os parâmetros de epistasia, tornando o modelo de Cochran prontamente interpretável, o que não ocorre com os modelos F-métrico e misto métrico. Com a propriedade ortogonal, também temos uma vantagem, pois a estimativa de um efeito genético marginal ou epistático não será afetada pela presença ou ausência de outros efeitos genéticos no modelo. Essencialmente, quando a epistasia está presente e é ignorada, a estimativa dos efeitos marginais e a localização do QTL epistático ainda é assintoticamente imparcial e não é afetada pela epistasia. Esta vantagem garante que, no mapeamento de QTL, possa ser executado primeiro sem levar em conta a epistasia, sem causar um problema no modelo de Cochran. O modelo F-métrico não possui tal propriedade. Seguem as referências utilizadas para a apresentação deste vídeo. Gostaria de